Olá, meus queridos, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso projeto de educação jurídica para pessoas comuns. Se liga aqui no nosso canal e sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos tratar de um conflito jurídico que chega ao nosso conhecimento de maneira muito frequente, muito corriqueira e que as pessoas tendem a confundir um pouquinho os direitos envolvidos nas relações familiares com as relações societárias. Você sabe o que é? O conflito é o seguinte: o sócio se divorciou. O ex-cônjuge tem direito então às cotas sociais e pode entrar na empresa? Quais são os direitos sobre as cotas sociais de um ex-cônjuge, um ex-companheiro, um ex-convivente quando termina a relação? Como fica essa situação em relação aos demais sócios e à sociedade? Então, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto e esclarecer todas as suas dúvidas, vamos juntos aqui no canal que eu te ensino como proteger o seu patrimônio, a sua empresa e, é claro, a sua família. Vem comigo! Bom, vamos direto ao ponto. O sócio se divorciou. O seu ex-cônjuge tem direito às cotas sociais? Será que ele pode entrar na empresa? Quais são os direitos, então, desse ex-cônjuge, esse ex-companheiro, esse ex-convivente, quando termina a relação afetiva? O que a legislação diz a respeito disso? Bom, para responder essas perguntas e entender um pouquinho do desdobramento dessa situação jurídica, muito comum, aliás, na relação do dia a dia entre empresários e cônjuges, será importante a gente primeiro separar as relações e os direitos envolvidos para ficar um pouquinho mais claro e entender essas diferenças. Primeiro, nós devemos nos perguntar o seguinte: quais são então os direitos patrimoniais do cônjuge, do companheiro ou do convivente dentro dessa relação afetiva e que envolve então as cotas sociais do sócio? E quem irá nos responder essa primeira pergunta será o próprio direito de família, que tem regras próprias que deverão então ser analisadas e aplicadas para respondermos primeiro esse primeiro questionamento. Tudo dependerá do regime patrimonial do casamento, da união estável ou da convivência, ou seja, do tipo da relação que foi escolhida e que normalmente segue os regimes já pré-definidos em lei, que são a comunhão total, a comunhão parcial, a separação voluntária, a separação obrigatória ou ainda a comunhão final dos aquestos. Esses são os regimes legais patrimoniais. Mas além disso, é preciso também verificar o tempo da aquisição dessas cotas. Quando que essas cotas foram adquiridas pelo sócio? Foi antes? Foi durante? Foi depois da relação amorosa estabelecida com a outra parte? Essa aquisição também se deu de forma gratuita, por doação? Ou mediante compra? Se for então onerosa, essa compra foi com dinheiro próprio do sócio ou com dinheiro de ambos que estavam relacionando? Enfim, qual que é o lastro financeiro para aquisição daquelas cotas sociais que agora vão ser partilhadas? Isso tudo deverá ser analisado então sobre a ótica do quê? Do direito de família, para chegarmos à conclusão daquela primeira pergunta que eu fiz. Será que o ex-cônjuge, o ex-companheiro ou o ex-convivente tem ou não algum direito patrimonial sobre as cotas sociais? Se chegarmos à conclusão de que a outra parte não tem direito, respondendo essa pergunta com base no direito de família, estará tudo resolvido e o término da relação amorosa não irá afetar nem a sociedade e nem os outros sócios da empresa. Mas se chegarmos à conclusão de que o ex-cônjuge, o ex-companheiro ou o ex-convivente tem sim direito patrimonial sobre as cotas sociais do sócio, que agora vai se separar, aí vem uma primeira orientação que nós temos que ter em mente. Nessa separação do casal e na divisão patrimonial dos bens, tente primeiro estabelecer um acordo amigável sobre a partilha desses bens, no qual o sócio da empresa tende ou vem a ficar com 100% dessas cotas e a outra parte tem o seu direito compensado com o recebimento de outros bens do casal, por exemplo, imóveis, carros, dinheiro, etc. Ou então tente estabelecer um valor que o sócio da empresa vai indenizar e pagar para o seu cônjuge ou para o seu ex-companheiro o valor correspondente dessas cotas sociais que ele teria direito.
Isso mesmo, o sócio da empresa paga em dinheiro uma indenização, uma compensação para o seu ex-cônjuge, em valor correspondente aos direitos que ele teria sobre essas cotas sociais da empresa e que agora, em vez de ser partilhadas para ele, vão ficar com o próprio sócio. Com isso, separando essas questões, o próprio sócio ficará com 100% do direito patrimonial dessas cotas e o ex-cônjuge, o ex-companheiro ou ex-convivente não terá mais direito à participação patrimonial sobre essas cotas sociais. Tudo isso, se conseguir ser resolvido, vai ser resolvido sem afetar a empresa e as relações sociais com os demais sócios. Isso seria muito importante e a primeira orientação que a gente recomenda, caso chegue à conclusão que o ex-cônjuge, ou ex-companheiro, ou ex-convivente tem sim direito patrimonial sobre essas cotas sociais. Bom, mas aí você deve estar se perguntando: Matheus, eu entendi o que você disse para poder fazer a avaliação se o ex-cônjuge tem ou não tem direito patrimonial sobre as cotas, mas eu continuo com a seguinte dúvida: e se isso não for possível? Se o casal não tiver como chegar num acordo sobre essas cotas sociais, seja por ausência de outros bens, seja por falta de dinheiro para fazer essa compensação e indenização, ou mesmo por falta de diálogo, de consenso amigável entre os cônjuges, como fica a partilha do casal se tiver necessariamente que recair então sobre as cotas sociais da empresa? O que fazer? Bom, antes de prosseguir e te responder a essa pergunta, eu gostaria de te pedir um favor bem simples. É só clicar no botão de like aqui e também se inscrever aqui no canal, clicando no sininho para receber gratuitamente todas as semanas os nossos vídeos. Isso ajuda também o canal a chegar mais longe e ajuda esse projeto de educação jurídica a chegar a mais pessoas. Combinado? Faz isso agora, por favor. Bom, voltando, se o ex-cônjuge, o ex-companheiro ou ex-convivente tiver direito patrimonial, então, sobre as cotas sociais do sócio e na partilha de bens isso não conseguir ser resolvido, aí nós temos que fazer uma outra pergunta sobre a ótica do direito empresarial. Será preciso analisar as regras legais do direito empresarial para vermos como que fica essa repercussão jurídica da comunhão patrimonial e como isso vai causar impacto na vida do sócio, da sociedade e também dos demais sócios. Primeiro ponto, o ex-cônjuge, o ex-companheiro ou ex-convivente não terá direito de ingressar na empresa. Mesmo que na partilha de bens do casal ele venha receber as cotas sociais da empresa, por ter tido então esse relacionamento afetivo com um dos sócios, esse direito se refere somente aos direitos patrimoniais do sócio, ou seja, é o direito de receber lucros da empresa e o direito de receber a apuração de haveres em caso de liquidação dessas cotas ou de liquidação da sociedade de maneira total. É importante esclarecer, eu quero que você fique atento com isso, que o ex-cônjuge não terá direito à relação societária com a sociedade e com os demais sócios. Ele não terá direito de ingressar no contrato social. Isso somente será possível se tiver previsto previamente no contrato social esse direito ou se eventualmente os demais sócios quiserem adquirir o ex-cônjuge, o ex-companheiro ou o ex-convivente mediante uma alteração do contrato social após a deliberação por unanimidade desses sócios ou por uma maioria qualificada, admitindo então esse ex-cônjuge na sociedade. Portanto, é importante ficar claro com base na nossa legislação e esclarecer já de pronto uma certa confusão que existe aí entre as pessoas nessa situação prática. Uma coisa é a relação patrimonial e o direito do ex-cônjuge, ex-companheiro e ex-convivente sobre essas cotas sociais que foram partilhadas na separação do casal, que são os direitos de lucros e os direitos de apuração de haveres. Outra coisa é o direito de se tornar sócio da sociedade e ingressar nos quadros sociais para se relacionar com os demais sócios, administrar a empresa, participar das decisões, votar, representar a sociedade, decidir sobre os rumos da empresa. Esse direito, o ex-cônjuge, o ex-companheiro, o ex-convivente não tem garantido por lei. E aí vem uma segunda questão que você deve estar se perguntando. Bom, então como fica a relação daqui para frente entre todos esses envolvidos? Bom, o que acontece na prática é que se estabelece o que nós chamamos de subsociedade ou sociedade paralela entre o casal sobre essas cotas sociais que foram partilhadas na separação do próprio casal.
Após a partilha de bens e a separação do casal, essas cotas sociais continuam em nome do sócio da empresa e com seu nome registrado perante os órgãos públicos. Aliás, inclusive, esse sócio que agora está se separando nunca deixou de ser sócio e também nunca teve e nem terá suas cotas liquidadas em razão da separação do casal, porque a relação societária com a empresa e os demais sócios permanece inalterada, mesmo com essa separação e a partilha de bens do casal. Mas quem terá direito de receber os direitos patrimoniais sobre essas cotas, leia-se, o lucro da sociedade, será o ex-cônjuge, o ex-companheiro, o ex-convivente, até então que essas cotas sejam liquidadas com a saída do próprio sócio ou da liquidação total da sociedade. Ela se dissolva totalmente. Cria-se então uma situação provisória, transitória, até a liquidação das cotas daquele sócio que se separou, na qual o cônjuge passa a ter direito aos lucros e no final, quando essas cotas forem liquidadas, a apuração de haveres dessas cotas. Mas as cotas permanecerão em nome do sócio que sempre foi sócio da sociedade. Então, dessa maneira, o ex-cônjuge terá o direito patrimonial aos lucros enquanto a sociedade perdurar ou ao direito patrimonial dos haveres correspondente ao valor real das suas cotas, podendo no final, inclusive, ingressar na justiça para fazer a avaliação dessas cotas sociais mediante uma perícia contábil que irá apurar o valor patrimonial atual dessas cotas que teve direito em razão da separação do casal. Mas para mim é clara que essa legitimidade legal do ex-cônjuge, o ex-companheiro ou ex-convivente para ingressar com a ação de apuração de haveres é tão somente para avaliar e apurar o valor patrimonial devido, já em caso de liquidação dessas cotas por algum motivo, ou saída, ou recesso, ou exclusão daquela pessoa, do seu sócio, ou em caso de dissolução total da sociedade. Ou seja, o direito do ex-cônjuge, do ex-companheiro ou do ex-convivente será o de apurar o valor patrimonial a que tem direito sobre as cotas sociais que ele recebeu na separação do casal. Mas ele não terá direito em momento algum de pedir a dissolução parcial da sociedade ou de dar causa a uma liquidação daquelas cotas por iniciativa própria. Esse direito ele não tem. Ele só tem o direito dos direitos patrimoniais, que é recebimento de lucro e apuração de haveres após a liquidação daquelas cotas ou da própria sociedade. Bem, será que ficou claro? Então, essas foram as orientações jurídicas de hoje. Eu vou te pedir uma coisa bem simples, não custa nada. Dê o seu joinha então abaixo para curtir esse vídeo e compartilhe também com seus amigos e comente o que você achou e passe a sugestão de novos vídeos. Isso ajuda o canal a ir mais longe e a gente chegar a mais pessoas. E lembre-se, aqui no canal Governança Jurídica, eu, Matheus Bonacossi, não vou descansar enquanto você não ficar bem informado. Meu muito obrigado, até os próximos vídeos. Tchau!